Pode começar no 16. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu tenho orado por vocês, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento de Cristo, no pleno conhecimento da obra da cruz do Calvário, da nossa vitória estabelecida há 2000 anos atrás. Segue. Iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Qual que é a esperança do seu chamamento em Deus? Você precisa orar nesse sentido, para o Senhor abrir o seu entendimento, para que você possa entender qual que é a esperança do seu chamamento. Mas eu posso te dar uma prévia. A esperança do nosso chamamento é passar a eternidade com o Senhor. A esperança do nosso chamamento é o arrebatamento. A esperança do nosso chamamento é o corpo glorificado, é a plenitude do Espírito em nós. E Paulo continua: ilumina os olhos do vosso coração, para saberes qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você é santo, porque a terminologia santa aqui não tem nada a ver com religião. Santo, ela quer dizer separado. Você foi separado por Deus. E Paulo está dizendo que existe uma herança, uma riqueza de glória na herança dos santos. A glória de Deus é expressar a imagem dele em nós. Continua. E por fim, Paulo diz: iluminando os olhos do coração, para que você possa compreender, entender e acessar qual a suprema grandeza do seu poder, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Quem crê? Aleluia! Tem uma suprema grandeza do poder de Deus para você acessar. E é sobre isso que eu quero falar. Deus, ele não escondeu esse poder. Ele não colocou num lugar distante. Ele não reservou uma elite espiritual, teólogos, pastores, profetas. Ele colocou à disposição para todo aquele que crê. Projeta para mim Romanos 1,16. Olha o que é o poder de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, diz Paulo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o poder de Deus? É o Evangelho de Cristo. Por isso que eu orei esses dias para o Senhor abrir o seu entendimento, para que você possa compreender na profundidade o que é o Evangelho de Cristo. Porque a partir do momento que você compreender essa verdade no teu espírito, através de uma palavra rema, de uma palavra revelada pelo Espírito Santo, você vai desfrutar da plenitude de Deus. Esse texto, ele muda a nossa perspectiva em relação ao Evangelho. Paulo não está dizendo que o Evangelho, ele contém poder. Ele está dizendo que o Evangelho de Cristo, ele é o próprio poder de Deus. Amém? Isso significa que quando a palavra é pregada, o poder de Deus está presente aqui agora, meu irmão. Quando a palavra é anunciada, o poder de Deus está disponível. Nunca foi falta de poder, nunca foi falta de provisão, nunca foi falta de cura. A questão é quem vai crer. Porque Paulo faz uma afirmação importante nesse texto. Ele diz que o Evangelho de Cristo é poder, mas não somente é poder para aqueles que creem. Ele não está dizendo que o Evangelho de Cristo é poder para aquele que sente, é poder para aquele que compreende, é poder para aquele que entende, ou é poder para aquele que vê. Ele está dizendo que o Evangelho de Cristo é poder para aquele que crê. Por isso que você tem que entender na profundidade que o reino de Deus, ele só funciona através de fé. É a única forma de acessar o sobrenatural de Deus. No verso seguinte, Paulo faz uma afirmação que tem que estar gravada no coração de todo cristão. Ele diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? No Evangelho de Cristo. Nele você vai descobrir a justiça de Cristo, a justiça de Deus. Nós somos lavados, purificados, remidos,
amalgamados com Cristo, o meu espírito e o Espírito de Cristo se tornaram um só. E nada mais pode nos separar desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem o seu pecado pode separar desse amor. Porque o Senhor te ama. Amém? Então ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo usa a palavra fé repetidamente, porque o Reino de Deus começa pela fé, prossegue pela fé e termina pela fé. Muitas pessoas, muitos crentes acreditam que a fé ela é uma ferramenta que deve ser usada somente nos momentos de crise, mas Deus não planejou isso. Deus planejou que a fé fosse usada como estilo de vida do crente. Por isso que Paulo não diz o justo receberá pela fé. Paulo diz o justo viverá pela fé, porque existe uma enorme diferença entre receber pela fé e viver pela fé. Receber pela fé é um evento, ele é transitório, é passageiro, mas viver pela fé é um estilo de vida. Receber pela fé ele é ocasional, mas viver pela fé ele é diário. Deus não quer que você visite a fé apenas quando você tem um problema. Deus quer que você habite nela, porque todos os projetos e os planos que o Senhor tem para nós exigirá fé para viver. Por isso que quando o inimigo consegue te tirar do lugar de fé, ele te tira do centro da vontade de Deus. Grava isso no seu coração. Se o inimigo conseguir te tirar do lugar de fé, ele te tira do centro da vontade de Deus. O inimigo ele não tem medo da sua religião. O inimigo não tem medo da sua posição. O inimigo não tem medo dos seus títulos. O diabo tem um crente que aprendeu a viver pela fé. Porque um crente que aprendeu a viver pela fé, ele se torna imprevisível para o inferno. Tudo está dizendo para você parar e você continua andando. Tudo está dizendo para você desistir, mas você persevera porque você se torna imparável. É por isso que o diabo constantemente ele trabalha produzindo medo em você, produzindo angústia, incredulidade, desânimo, porque todas essas coisas possuem um único objetivo: roubar a sua fé. Mas o Espírito Santo está te falando hoje: não viva mais pelas circunstâncias, não viva mais pelos seus sentimentos, não viva mais pelas emoções, viva somente pela fé. Você já se perguntou por que existem pessoas que venceram circunstâncias aparentemente impossíveis? Por que Davi enfrentou Golias? Por que Abraão, mesmo vendo o corpo ficando envelhecido, ele continua acreditando? Por que Paulo e Silas cantou naquela prisão todo esfolado e todo machucado? Por quê? A resposta não está na força física, a resposta não está na inteligência, a resposta não está no seu recurso financeiro, a resposta não está no saldo da sua conta bancária. A resposta está em algo que Paulo chama do Espírito da fé. Projeta, por favor, 2 Coríntios 4,13. Paulo diz o seguinte: o pastor Benício falou sobre ele no domingo. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Você tem que gravar esse texto no seu coração. Você é o povo da palavra da fé? Amém? Esse texto tem que estar no seu coração. Observe que Paulo não disse apenas fé. Paulo está dizendo sobre um espírito de fé que está dentro de mim, que está dentro de você. O espírito de fé é uma atitude, é uma postura, é uma forma de falar, é uma forma de agir, é uma forma de pensar, é uma forma de reagir diante da circunstância. Essa forma de reagir, a Bíblia chama de espírito da fé. O espírito da fé não pergunta: será que Deus pode? O espírito da fé ele pergunta: quando Deus vai manifestar todas as promessas que Ele prometeu? O espírito da fé não olha primeiro para o problema, ele olha primeiro para a promessa. O espírito da fé ele não negligencia o problema, mas ele não deixa que o diabo tenha a última palavra.
O espírito da fé, ele tem uma certeza, uma convicção da vitória que já foi estabelecida lá na cruz do Calvário. É esse o espírito da fé. Precisamos compreender que Deus nunca planejou que seus filhos vivessem dominados pelas circunstâncias. Esse não é o projeto de Deus para você. Deus me criou e te criou para que nós possamos reinar em vida, reinar sobre as circunstâncias. Deus não nos criou para que nós sejamos escravos das notícias, da economia, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Deus nos chamou para reinar por meio da fé. Mas é necessário você entender que você possui o espírito da fé. E é no dia de angústia, e é no dia de tristeza que você precisa acessar o espírito da fé. A diferença está nesses dias. Paulo diz em 2 Coríntios: eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. A primeira coisa que a fé move é a sua boca. Amém. A primeira coisa que a fé move é a sua boca. Aleluia. A primeira coisa que o diabo quer fazer é calar a sua boca, através de angústia e de tristeza. Mas o espírito da fé não. A primeira coisa que a fé move é a sua boca. Muitas pessoas acreditam que a fé move montanhas, e isso é verdade. Mas antes da fé mover as montanhas, vai ter que mover a sua boca. Amém. Muitas pessoas acreditam que a fé move circunstâncias. Isso também é verdade. Mas antes de mover as circunstâncias, vai ter que mover a sua boca. Antes da fé mudar o ambiente ao seu redor, ela precisa mudar aquilo que sai dos seus lábios. Oh, Jesus! Porque o que sai da sua boca revela o que domina o seu coração. Jesus fala que a boca fala o que o coração está cheio. A sua boca, meu irmão, revela aquilo que você crê. O homem que está cheio de medo, ele fala de medo. O homem que está cheio de preocupação, ele fala de preocupação. O homem que está cheio de incredulidade, ele fala de incredulidade. Mas o homem que está cheio da palavra de Deus, ele fala da palavra de Deus. Amém? Por isso Paulo disse: eu criei, por isso falei. A sua fé, ela precisa encontrar uma voz. Ela não foi criada para ser represada dentro de você. Ela foi criada para ser expressada através de você. Entenda isso. Davi, ele venceu a batalha com Golias antes da batalha acontecer. A Bíblia diz que ele lançou palavras antes de lançar a pedra. A Bíblia diz que houve uma vitória verbal antes que houvesse uma vitória física. Ele olhou para Golias e falou: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Aleluia. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Ali que ele venceu a batalha. Muitas pessoas acreditam que Davi venceu a batalha com a funda, mas não foi. Foi com as palavras. Porque ele tinha o espírito da fé. Ele tinha uma firme convicção que a vitória já era dele. Então, você tem que entender que muitas pessoas passam a vida inteira falando de problemas, de enfermidades, de derrota, mas você foi criado para falar das promessas de Deus. Amém. Você foi criado para falar da vitória estabelecida na cruz do Calvário. Você foi criado para reinar em vida por meio da palavra de Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Deus colocou poder na sua boca. Amém. Tem poder. Amém. Não fique calado. O pastor, ele abriu o culto com esse texto. Eu acho interessante que, como que a gente está conectado, a gente não caminha nada em relação ao culto. Constantemente, ele fala alguma coisa na oração, ou ele abre o culto com o texto que eu vou ministrar. Isso é alinhamento de espírito, porque o mesmo espírito da fé está nele. Amém? Amém. Gênesis 1:26, Deus colocou poder na sua boca, meu irmão. Gênesis 1:26 diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
Você é a imagem e semelhança de Deus? Amém. Você tem essa revelação? Amém. Você, certeza? Você se vê assim? Você é a imagem e semelhança de Deus? Qual que é a característica mais evidente de Deus em Gênesis 1? A fala. Deus criou tudo através. No capítulo 1 de Gênesis, o tempo todo nós vemos: disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja firmamento, e houve firmamento. Disse Deus, disse Deus, disse Deus, e tudo que Deus dizia começava a existir. E sabe o que é o extraordinário? Que Romanos diz que essa fé que estava em Deus, que criou todas essas coisas, agora está dentro de mim. Aleluia! A mesma fé que operou em Gênesis através de Deus foi depositada dentro de nós. Se nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, se nós somos imagem e semelhança de Deus, o nosso Pai, nós precisamos agir pelo mesmo princípio. Deus crê e fala. Amém. Nós cremos, por isso nós falamos. Amém. Mas o que devemos falar? Se a fé fala, o que ela deve falar? Porque nós não estamos falando de palavras positivas. Nós não estamos falando de frases motivacionais. Nós estamos falando, colocar na nossa boca aquilo que sai da boca de Deus. A palavra dele. Colocar na nossa boca aquilo que sai da boca de Deus. O Espírito da fé, ele não fala qualquer coisa. O Espírito da fé fala que o Evangelho de Cristo é poder para aqueles que creem. Amém. O Espírito da fé fala a palavra da fé. O Espírito da fé fala sobre Jesus, que é o Logos, o Verbo que se fez carne. O Espírito da fé fala. Amém, Jesus. Então não fique calado, meu irmão. Quando Deus quer transformar uma vida, a primeira coisa que Ele faz é tocar na boca dessa pessoa. Nós podemos ver isso em Isaías 6. O profeta, ele tem uma visão e ele vê a glória de Deus. E ali ele vê os anjos, serafins, ele vê o poder de Deus. Mas Deus não envia ele imediatamente. É necessário acontecer algo. Projeta para a gente Isaías 6,6, Roberto. Então um dos serafins voou para mim. Esse é o profeta relatando a visão dele, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. Segue. Com a brasa tocou a minha boca. Com a brasa tocou a minha boca. Antes do envio de Isaías, veio o toque na boca. Antes do ministério de Isaías, veio o toque na boca. Antes da transformação de Isaías, veio o toque na boca. Porque o Senhor sabe, aquele que carrega a palavra de Deus na sua boca tem poder para transformar vidas. Amém, Jesus. Tem poder para chamar a Aleluia. existência a vitória. Aleluia. Podemos ver esse mesmo padrão em Jeremias, capítulo 1. Deus chama Jeremias. E Jeremias imediatamente começa a apresentar desculpas. Senhor, eu sou muito jovem. Eu sou como criança. Aí o Senhor exorta ele e fala: Jeremias, para de falar aquilo que você está vendo e começa a falar aquilo que eu estou dizendo. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Aleluia. Projeta para a gente Jeremias 1,9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quando Deus quer transformar a vida de um homem, Ele toca na boca dessa pessoa. Amém. E essa pessoa começa a falar. Amém. E essa pessoa começa a falar a palavra de Deus. E essa pessoa começa a falar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Você percebe que no texto de Jeremias, Deus não mudou imediatamente a circunstância. Primeiro, Ele mudou a boca do profeta. Deixa eu só abrir meu tempo aqui para não ultrapassar o tempo. Primeiro, Ele mudou a boca do profeta. O Senhor sabe que quando você começar a falar a palavra dEle, quando você começar a confessar a palavra da fé, vidas serão transformadas. Amém, Jesus. A sua vida também será transformada. Amém, Jesus. Em Jeremias 1,12, nós temos a revelação. Por que o Senhor colocou a palavra dele na boca do profeta Isaías? E por que o Senhor colocou
colocou a palavra dele na boca do profeta Jeremias. Projeta para a gente, por favor. Olha que extraordinário, irmãos. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quem vai fazer cumprir a palavra que você está declarando? Senhor. O Senhor lhe vela pela palavra dele, mas Ele não está dizendo que Ele vela pela sua palavra. Ele não está dizendo que Ele vela pelos seus sentimentos. Ele não está dizendo que Ele vela pelas suas emoções. Ele está dizendo que Ele vela pela palavra dele. Amém. E Ele vai fazer cumprir. Porque quando você Aleluia. declara a palavra de Deus, o Senhor assume a responsabilidade por tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Amém. Aleluia. Porque quando você declara a palavra de Deus, quando você coloca a palavra de Deus na sua boca, o Senhor assume a responsabilidade de fazer cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém. Sabe por quê? Porque a glória dele está ligada à palavra dele. Amém. Porque o caráter dele está ligado à palavra dele. A fidelidade dele está ligada à palavra dele. O seu poder está ligado à sua palavra. Amém, Jesus. Então não se preocupe, irmão. Só abre a boca. Crie, por isso Falei. falar a palavra. Amém? No texto de Romanos 1,16 que nós vimos Paulo diz que aquele que crê no Evangelho de Cristo, ele tem acesso ao poder de Deus. Aquele que crê no Evangelho poderoso de Cristo pode acessar, pode desfrutar do poder de Deus. Você tem mais poder do que você imagina, meu irmão. Aleluia. Muitos crentes passam a vida inteira sem acessar esse poder, sem entender e sem ter a revelação que ele carrega. Você carrega o Espírito da fé. Amém. Você carrega o Espírito Santo. Você carrega o poder de Deus. Você carrega Cristo em você. Aleluia. A oração que eu iniciei, essa ministração, ela diz e ela clama ao Senhor para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento através do Espírito de sabedoria, através do Espírito de revelação, para que nós possamos compreender na profundidade Cristo em nós. Ele é a nossa plenitude. Tudo que você precisa já está dentro de você. Aleluia. Você precisa chamar a existência através da confissão da palavra da fé. Você precisa chamar a existência através da confissão das promessas de Deus. Mas os crentes hoje em dia vivem falando de derrota, vivem falando de problemas, vivem falando de incredulidade. O diabo, ele tem conseguido calar a boca dos cristãos, mas nós não. Amém. Nós somos um povo da palavra da fé. Aleluia. Por isso falei. Hoje o Espírito Santo está nos chamando a voltar ao Espírito da fé, porque o Evangelho de Cristo na sua boca ainda continua sendo poderoso. A palavra de Cristo na sua boca ainda continua produzindo milagres. Amém, A palavra de Deus na sua boca ainda continua Aleluia. transformando vidas. A palavra da fé na sua boca ainda continua removendo montanhas. Amém. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Amém, Jesus. Tudo que nós precisamos já está em nós. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. Ele veio, caminhou nessa terra e morreu naquela cruz para que eu e você tenha vida e vida abundante. Amém. Ela já está dentro de nós. Amém. Quando nós olhamos ali no livro de Êxodo, Moisés levantado como libertador do povo para retirar o povo ali do Egito e levar rumo à terra prometida, onde a principal característica da terra prometida era a abundância. Da terra manava leite e mel. O cacho de uva era tão grande que era necessário 2 homens para carregá-los. Aí vem a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Agora ele me fala que essa terra abundante mora dentro de mim. Aleluia. Eu não preciso mais de um local geográfico para acessar a terra abundante, porque agora ela está dentro de mim. E através do Espírito da fé que habita em mim, eu acesso essa vida abundante. Amém? Amém. Até aqui, irmãos. O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Amém. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Amém. Você
você possui habitando em você o Espírito da fé. Amém. Amém? O justo viverá pela fé, e a palavra da fé na boca de um crente libera poder. Amém? Eu vou repetir, até aqui, o que nós aprendemos? O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. É o poder de Deus. Ele não contém o poder de Deus, ele é o poder de Deus. Você possui o Espírito da fé, já está habitando em você. O justo viverá pela fé, não diante da circunstância, não com os olhos da circunstância, não com os olhos das adversidades, não com os olhos das dívidas, mas o justo viverá pela fé. Amém. A fé, ela tem que possuir uma voz. Você tem que expressar a sua fé. Amém. E a fé, a palavra da fé, na boca de um crente, libera poder. Amém? Amém. Para concluir, eu quero falar com vocês sobre Hebreus 11. Hebreus 11, ele traz a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que realizaram o extraordinário com Deus através da fé. Mas sabe o que é o interessante, irmãos? Quando você vai ler o capítulo 11 de Hebreus, você encontra o nome de algumas pessoas que cometeram erros graves na palavra de Deus. Abraão mentiu. Sara tentou ajudar a Deus, fazendo com que Abraão se deitasse com a sua escrava para ter um filho. Jacó enganou. Moisés desobedeceu. Davi adulterou. Raabe foi prostituta. Noé se embriagou. E mesmo assim, eles são conhecidos como heróis da fé. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é maior que o seu passado. Amém. A graça de Deus é maior que o seu passado. Aleluia. Você pode estar aí sentado, pastor, pensando: pastor, você não conhece o meu passado, você não conhece os meus erros, eu jamais poderei acessar o sobrenatural de Deus, eu jamais poderei viver as bênçãos de Deus. Realmente, eu não conheço, mas Deus conhece. E mesmo assim Ele continua te chamando para viver o extraordinário com Ele. E mesmo assim Ele continua te chamando para viver o extraordinário com Ele. Porque Deus acredita no propósito, no projeto que Ele colocou dentro de você. Amém. Dentro de você. Irmãos, a cruz foi poderosa e suficiente para tratar o seu passado. O sangue de Jesus é poderoso e suficiente para te lavar, te purificar e te justificar. O perdão de Deus foi poderoso e suficiente para restaurar a sua história. Então não permita, em nome de Jesus, que o diabo use o seu passado para roubar o seu futuro. Não permita, em nome do Senhor Jesus. A única coisa que você precisa é crer que o Evangelho de Cristo é poderoso para mudar a sua história. Amém? Ao longo desse capítulo 11 de Hebreus, aparece uma expressão repetidamente, e ela repete 19 vezes. Você consegue adivinhar qual é? Pela fé. Pela fé. 19 vezes. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé Noé. Pela fé Abraão. Pela fé Isaac. Pela fé Sara. Pela fé Davi. Pela fé. Pela fé. Irmãos, o Espírito Santo ele poderia ter escrito muitas outras coisas. Ele decidiu repetir a mesma expressão para que eu e você viesse a entender que no reino de Deus só funciona pela fé. Não são as suas obras, é a sua fé. Aleluia. É a sua fé, pela fé. Você se pergunta: como eu vou vencer? Deus responde em Hebreus: pela fé. Como eu vou prosperar? Pela fé. Como minha vida vai ser transformada? Pela fé. Como eu vou cumprir o meu chamado? Pela fé. Como eu vou viver a promessa de Deus? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. A Bíblia diz que nós já temos o Espírito da fé, o mesmo Espírito que habita e ou habitou nos heróis da fé. Capítulo 11 traz a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que realizaram o extraordinário com Deus. Paulo não disse que o
nosso espírito é parecido com o espírito deles. Paulo diz que é o mesmo espírito. O mesmo espírito que habitava em Davi, o mesmo espírito que habitava em Paulo, o mesmo espírito que habitava em Abraão, o mesmo espírito que habitava em Moisés, o mesmo espírito que habitava em Jesus, agora habita em nós. E nós temos que acessar esse espírito. O diabo pode estar te dizendo nesses dias que acabou, mas o Espírito Santo veio aqui para te dizer nessa noite: nada está acabado. Se existe fé no seu coração e a palavra de Deus na sua boca, Deus ainda continua fazendo milagres. Se existe fé no seu coração e a palavra na sua boca, Deus continua abrindo portas. Se existe fé no seu coração e a palavra de Deus na sua boca, a sua história pode ser mudada. A sua história pode ser mudada. Não precisamos entender como vai acontecer. Não precisamos compreender como vai acontecer. Não precisamos ver como vai acontecer. A única coisa que nós precisamos é crer que Deus continua fiel. É crer que a palavra de Deus é verdadeira. É crer que o Evangelho de Cristo é poder para aqueles que creem. Se assim fizermos, permaneceremos firmes. Cremos, por isso falamos. E se cremos e falamos, iremos ver a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra poderosa, Pai, pela tua palavra viva e eficaz. A tua palavra, Pai, é viva porque ela é o próprio Senhor Jesus, e ela é eficaz porque ela obrigatoriamente ela vai produzir um resultado na nossa vida. Obrigado, Pai, porque hoje nós vamos lembrar que o Evangelho de Cristo não contém poder, ele é o próprio poder. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que ouviram essa mensagem, Pai. Eu repreendo todo espírito de incredulidade, todo espírito de dúvida, Pai, todo embaraço, Pai, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Fortalece o coração de cada um dos meus irmãos. Abre o entendimento deles, Pai. Renova a mente deles com a palavra da fé. Que eles saiam daqui hoje, Pai, consciente, Pai, da identidade deles em Cristo Jesus. Que eles saiam daqui hoje, Pai, com a consciência do poder e da autoridade que eles carregam. Levanta, Pai, uma geração nessa igreja, uma geração que crê e fala, Pai. Assim como o Senhor fez com o profeta Isaías, assim como o Senhor fez com o profeta Jeremias, coloca na boca dos teus filhos a palavra da fé, Pai. Nós declaramos que nós não iremos viver pelas circunstâncias, nós declaramos que nós iremos viver pela fé, porque o justo viverá pela fé, Pai. Aqueles que chegarem aqui abatidos, que haja renovo. Aqueles que chegaram aqui hoje, Pai, abatidos, que haja um renovo. Aqueles que estão aflitos, Pai, que receba a paz agora na autoridade do nome de Jesus. Aqueles que se encontram enfermos, que sejam curados em nome de Jesus. Aqueles que estão pensando em desistir, Pai, que receba agora uma nova porção de esperança, Pai. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que através dessa mensagem, Pai, portas se abrirão, Pai. Que através dessa mensagem, Pai, montanhas irão se mover, Pai. Que através dessa mensagem, famílias serão restauradas, sonhos serão ressuscitados, ministérios serão ativados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque nós somos o povo da palavra da fé, Pai. Nós cremos, por isso nós falamos. E se nós cremos e falamos, nós veremos a manifestação do teu poder. Se você crê nessa oração, se você recebe